Estamos de volta aí, peço perdão, meu PC explodiu, mas tá tranquilo. Qual que é a dança que vocês fazem pra encantar? Vamos lá. Onde a gente parou exatamente? A gente tava discutindo gente desmaiada. Fudeu. Acho que tava. A gente desmaia, se a gente pode desmaiar alguém. Vocês queriam desmaiar alguém? Qual que era? Desculpa. Mano, sei lá, às vezes dá Arataca, vontade. fecha o olho. Uma boa. Ai! 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 Tá. Mas sério, vamos tentar retomar de onde a gente parou. A gente tava falando... Vocês estavam discutindo sobre se era possível reverter, sobre evacuação, sobre ajuda internacional. Foi sobre evacuação, isso, exatamente. Tá. Mas percebam que esse não é o pleito para discutir esse assunto. Mas entendam que é uma possibilidade, mas de qualquer forma seria desastroso. O empreendimento que seria para fazer a população brasileira inteira esquecer o que aconteceu ia ser mais... ou seria o mais absurdo da história do Indráquida. Só do Indráquida? Você tinha travado por um segundo, achei que você tinha morrido, mas... Talvez diretor, da Galápagos. Diga. não sei se você vai poder dar essa informação pra gente. Sendo sincero, não dá mais pra esconder, né? Da população. Tipo, acho que já ficou meio óbvio. Não tô falando pra gente falar nada, só acho que eles perceberam. Eu acho que no momento que explodiu São Paulo, eu acho que a galera já percebeu, tá? Não, no explodir São Paulo ainda dava pra esconder, mas depois que... Manaus, sei lá, dava pra legal qualquer coisa que aconteceu em São Paulo, mas... com Manaus, o que aconteceu com Manaus em Tupã, depois inundação, um por um. Deve ter... Vocês devem ter censurado algumas notícias, qualquer coisa assim, não? Tá bom, claro. Qualquer murmurinho. Eu não sei como isso é relevante pra situação. Não é, mas eu queria saber. Porque honestamente eu não sei mais o que a gente tá fazendo aqui, porque eu não a gente não sabe de nada ainda. A gente só tem hipóteses e coisas pra testar. Que testemos. O Henrique, a gente não tem como testar, a gente vai mandar gente. O Henrique, ele parece... ele tá com uma feição extremamente otimista, assim. Desde que ele saiu. Quando ele saiu, ele tava bem fechado. Agora ele volta, ele tá um pouquinho mais quando feliz. Quando você volta, inclusive, o clima tava uma bosta, porque nem tava todo mundo lendo e relendo a porra do documento. Percebo. Eu espero que essa sua empolgação que você teve colabore com o planejamento. Ele tá falando comigo? Sim. Eu olho assim pra ele. Eu tenho algumas ideias, sim. Só que você fala que tem 10 e sai da sala 5 segundos depois. Também tenho coisa pra fazer. Mas a gente tem que salvar o Brasil. Certo. Eu tô pensando tanto quanto vocês. A anomalia é a área, certo? É o sinal, Não sei. Tem algum lugar... Desculpa, falando com o Arthur. Tem algum lugar do documento que diz o tamanho exato da área? Eu li e É eu um esqueci. círculo com um raio de 2.000 metros. Tipo, 2.000 metros pra onde foi e pra todos os lugares. Você sabe como é que funciona um raio? 2.000 metros? Quilômetros, perdão. 2 quilômetros. Pra cima, pra baixo, pros lados. Mas se fosse 2 km, nem BH tava sem sono. Não, relaxa, falei errado. 2.000 quilômetros. Certo. Então, vamos supor que para neutralizar essa anomalia a gente precise afetar o campo inteiro, certo? Se a gente afeta só ela, o campo vai ser atingido automaticamente. O problema é acertar ela. Mas é o que eu tô. É o que. Eu acho que é o que o diretor tá querendo falar pra gente desde o início. Aquilo no Marco Zero não é o que faz aquilo tudo acontecer.
É uma alucinação ali. Anomalia é o raio inteiro. Não sei se eu concordo. Porque do que a gente testou, quando a gente tava lá o tiro, sim, as ilusões, os corpos foram atravessados, mas o círculo, a luz desviou, ela levitou o ataque. Então, Eu sinto que vocês imagino estão que se atendo aquela- demais a essa informação. Eu não acho que isso significa tanta coisa quanto vocês estão pensando. então se isso não Desculpa, significa Iago. nada, eu não sei o que significa mais nada. Se a anomalia não era a luz, se a anomalia não era os corpos, se a anomalia não é ou é o raio inteiro, eu não sei então como matar essa coisa e a gente só vai morrer lentamente. Fale, Iago. Tá, diretor. Não, Calma! Ah, tá, perdão. calma. Eu ia falar, pensei que a gente tinha tirado já essa ideia de como neutralizar dessa forma uma anomalia. Igualmente. Acho que ficou claro que a questão não é atirar ou atacar fisicamente aquela coisa que tá lá. Justamente não ser a forma física. Aquilo não é anomalia de verdade, pelo jeito, né? E a gente tem que, né, combater ela, acho que, sei lá, pela cabeça, no sonho. É isso? Eu realmente fico muito confuso com isso tudo ainda. Só sei que não adianta a gente atacar aquilo, eu acho. Mesmo Mas que pra tenha gente- desviado. pra Mesmo que gente tenha que- desviado. Não, pode falar, perdão. Eu só ia comentar o que você falou. Mesmo que tenha desviado o ataque, a luz tenha desviado o ataque e tudo mais. Mesmo que a gente tenha algo pra fazer, eles não vamos ter apoio pra poder fazer o ataque. Você viu, você tava lá, você viu como é que foi. A situação foi completamente diferente. Você esqueceu do personagem Theo. Tá, mas A situação não é que a gente não tem apoio, Theo, só tem um diretor e nós, e apenas. você disse, Iago, o problema é que eu tô tentando eu tô tentando ver o que é palpável. Eu não sei o que fazer. Tá. Você Tô falou vendo. de brigar com ela no sonho, mas isso implica que a gente teria que dormir. E honestamente, em nenhum dos sonhos que a gente teve eu tinha um mínimo de controle, então não sei como é que a gente vai fazer isso. Eu acho que eu concordo com o Iago. Eu acho que a resposta possa estar nos sonhos. Diretor, aquilo que você falou, aquilo que o Ricardo falou, de levar um grupo desses trabalhadores para um ponto onde eles possam dormir e tentar pegar alguma informação, isso é possível? É possível. E eu estou me mobilizando agora pra fazer isso. Certo. Tá, eu acho que Diga- é o melhor tiro que a gente tem, por enquanto. Honestamente, eu acho que a gente deveria ir. Não sei o que a gente pode fazer aqui. Isso ia causar muito alarde pra uma coisa que a gente não sabe se é de verdade. Diretor, Entende? Diga. qual a possibilidade de chamar um desses. Um desses que teve esse sonho pra gente conversar? Bem, é possível que nós tenhamos alguns desses aqui na central agora, mas essa conversa não pode ser nessa sala. Eu não posso. Vocês vão lembrar que a minha identidade é conhecida apenas por vocês. Não certo. Só Então pra- essa conversa aconteceria do lado de fora, em algum outro lugar. O que vocês acham? Vamos bater um papo. Eu acho que Eu não acho que seja necessário. também não. Os sonhos vão ser os mesmos. A gente já tem 1, 2, 3, 6. Então começa a contar assim, vocês viram? Se destabelem contando nos dedos. 7. Tá, 6. 7. A gente tem 7 interpretações diferentes já, então. Não sei como mais algumas vão Tá. ajudar. Tá. Minha vontade realmente é de ir lá, me dormir, ter toda essa coisa do sonho. O problema também é que a gente não escolheu sonhar em nenhuma das vezes que aconteceu. Seria um tiro no escuro. A gente ficaria. Poderia ser um dia, 2, uma semana, um mês ou nunca. Nunca mais a gente sonharia. E honestamente a gente
A gente não sabe se o sonho tem a ver com... A gente sabe que o sonho talvez tenha a ver com a anomalia, mas a gente não sabe se é ela que causa isso. Porque o sonho veio primeiro, a anomalia depois. Por mim, a gente... Eu só queria apontar que essa questão do sinal de energia anômala. E o Lucas tirou o fone, peraí. Não, Eu só queria apontar Lucas. que. Tudo bem, Lucas? tudo bem, eu vi um bagulho. Ele sentindo o 001 do lado dele, falando... Pensei que fosse um bichinho. 001 passando a mãozinha no ombro dele. A Glapcon aqui, ó, mirando na cabeça do Lucas. Na cabeça. É, Continua. eu só queria apontar que a observação dos sinais de energia anômala nos quartos, pra mim, é um indício de que essa anomalia já estava ativa há muito tempo. Que isso é só uma culminância da manifestação dela. Calma. Como a anomalia pode existir, que se manifesta... Na minha cabeça não tá fazendo sentido. A anomalia pode se manifestar, ser uma forma física, entre aspas. Eu digo manifestar de existir mesmo, de causar efeitos sobre a realidade. Tá, então como ela causava o efeito na gente, já estando na ativa, sem existir... Era de maneira mais branda. Tá, Entendi. então só me explica uma coisa. Eu tava achando esse tempo todo que a anomalia se formou com a junção daqueles 5 fuscos. A forma física dela se formou. Ou A forma física, ou visual. a culminância, o estado conhecido atualmente dessa anomalia. É isso que não tá fazendo sentido? Como assim? Não existe só a forma física? Não. Ela existe em outro plano, como um fantasma fazendo fazendo Cara. a gente sonhar? Como se a gente nunca tivesse visto isso antes. Eu aponto pra cima. É diferente. A questão, Theo, é que se você posicionar no mapa as incidências desses sonhos e ele mostra na tela pra você, você vê que é um mapa mundi que ele tá mostrando agora. E ele marca com um pontinho vermelho a localização de onde houveram esses sonhos. E você vê que todos os pontos vermelhos estão no Brasil. Já aconteceu na Lua, né? Então, Exato. É a única exceção que nós temos até agora. Mas tá falando com a gente, né? Então. nós somos a exceção. Eu honestamente não sei o que a gente tá fazendo com essas informações. Tá, é legal a gente acumular conhecimento sobre a anomalia, mas eu não sei como isso ajuda a gente a mandar ela pra casa do caralho. Por mim, a gente faz isso de mandar esse grupo de trabalhadores, lembrar que tiveram esses mesmos sonhos, e voltava para Belo Horizonte para ver se a gente consegue mais alguma coisa. Ver o que tá Não acontecendo tem lá. por que voltar. E se um de nós ir? Acho que não causaria tanto alarde quanto se fosse todos nós. Junto do grupo. Pelo menos 2, a gente precisa avisar que. Mas são trabalhadores, né? Então, tem que avisar aqui também. Ou não. Tem como. A gente. Meio que uma forma meio que escondida, diretor? Bem, Bom, a gente foi pra lua escondido, né? Aquele questão é- piloto, o Jonatas, ele é um pouco enturmado com a Z12, ele vê pelo que a gente passa, eu acho que ele entenderia, diferente de praticamente o Braca inteiro, o que a gente faz é pra salvar todo mundo. Eu acho que se talvez a gente sobrevoasse com combustível suficiente uma área fora do raio e dormisse no avião, poderia
não causar o alarde e ele não ia contar pra ninguém. Eu confio nele nisso. A questão é que vocês têm uma vista muito alienada dos processos que acontecem dentro do Embráquida. Não é só sobre o piloto do avião ser enturmado com Alcateia ou não. Existe um sistema, um departamento inteiro que precisa autorizar essa viagem que vocês fariam. Isso quer dizer que o conhecimento de que vocês entrarão num avião numa rota para fora do raio passaria por pelo menos 15 funcionários antes de ser permitida. Isso seria menos pior se fosse alguém de fora do Embráquida? O que você quer dizer com isso, Ricardo? Ou fora da Z12. Não, se eu fosse. Você é parte do Embráquida. Só? O Ricardo, ele olha muito tristinho assim, olhando pro diretor. Eu entendo que você é apegado às suas raízes de Condor Rubro, mas você não foi alugado. Você não foi pego como um empréstimo. Você agora é da Alcateia Z12. Você é o Lobo Azul. Diretor, com o veículo mais rápido que você conseguir arranjar pra gente terrestre. Isso talvez não causaria tanto. Não faria tantas conexões. Seria. O Teltarô manda desculpa para andar de Lamborghini, o diretor. Seria o trâmite igual, não? É o departamento de transporte. Depende do veículo. Se não for um veículo oficial do Embráquida, não tem por que notificar pessoas. Poderiam. Ele tá Ele querendo só uma poderia pegar Lamborghini. um carro. Não quero uma Lamborghini, nem se dirigir. A sua proposição então é sair do QG pela porta dos fundos e entrar num carro e viajar por 20 horas pra fora do raio? Não, a gente vai de avião o mais perto possível pra qualquer base, com qualquer desculpa, e faz o resto do percurso de carro. O trâmite novamente seria igual. E é claro que vocês seriam vistos de qualquer forma. Tá, então eu vou ficar aqui sentado de borboletinha, esperando a resposta chegar no meu colo. Vamos fazer. Bem, se vocês estão dispostos a enfrentar o efeito psicológico disso tudo... Honestamente, eu desde o início eu não tô nem aí se o Embráquida inteiro me odiar. Eu só tô tentando fazer isso porque eu trabalho em time e eles aparentemente se importam, então... Mas aí você acha que a solução mais adequada é a gente sumir por muitas horas e deixar o pessoal aqui morrendo de desgaste? Porque pra dormir do outro lado isso vai demorar uma cota, né? Você sabe. Medicação é fácil de conseguir. E honestamente, o problema... É óbvio que eu fico mal de todo mundo tá aqui acordado trabalhando e eu dormindo, mas... A gente não tá fazendo isso por descanso, a gente tá dormindo a trabalho. Mas a gente não tem nenhuma comprovação de que isso vai dar certo. É um chute no escuro. O que a gente tem? Exatamente, a gente pode ficar aqui parado, de borboletinha, jogando truco, ou a gente pode tentar a nossa hipótese. Ou a gente pode mandar as pessoas que tiveram o mesmo sonho que nós para esse lugar sem precisar ir lá. E a gente enquanto volta eles pro estão Marco indo, a Zero. gente fica aqui jogando truco. A gente volta pro Marco Zero. Eu tenho um baralho. É só a gente voltar pro Fazer Marco o que Zero. no Marco Zero? A gente fez tudo o que a gente podia no Marco Zero. Olha, a gente... Tá acontecendo coisa lá, tem gente lá. A gente pode voltar pra lá, tentar ajudar de qualquer maneira. Se a gente Eles não descobrir querem a alguma nossa coisa. ajuda, eles deixaram isso bem claro. Se qualquer coisa acontecer, a gente tem que estar lá. Se essa porra ativar e a gente estiver mimindo na Argentina, o que você acha que vai acontecer? Faz o que vocês quiserem. Eu ainda mantenho a minha opinião. Por mim é isso, a gente volta pro Marco Zero e manda. Eu não sei se eu concordo de voltar por lá. E se essa coisa ativar também, a gente vai fazer o quê? Ela não pode ser acertada. Cara. E a gente... que não existe nem isso de ativar, ela já tá ativada
Me mandando É. esse raio. Eu ia mencionar exatamente isso. Eu não entendi o que você quis dizer com ativar. Não, foi só creio que uma essa é a maneira de forma final falar. da anomalia. Se esse bicho Mas fazer qualquer coisa, se ele fazer qualquer coisa, é melhor a gente estar lá do que a gente não estar. No documento falou se a gente. Que ainda é incerto se a anomalia. Como é que tava escrito? Se diferente dos Delta Fuscos e Homo Fuscos, ela faz qualquer outra coisa além desse raio. Qualquer. Eu não lembro como é que tava escrito, mas existe uma menção a ela fazer isso. Então. Se qualquer Eu coisa, pego o documento e eu quero tentar achar a parte certa. Pera aí, eu vou achar essa porra. se qualquer coisa acontecer, a Z12 tem que estar lá, isso é fato. Existem Aqui. duas opções. Não, não é aqui não. O resultado, em Aqui. tese, vai ser igual. se Ainda a é gente- incerto se a anomalia física se a manifestação física da anomalia pode oferecer qualquer risco, assim como as anomalias da série BRA 7331 oferecidas, já que não houve tempo para que isso acontecesse, para que isso fosse estudado. Então, se é incerto, ainda existe a possibilidade. Eu acho que é isso que o Henrique quis dizer. Olha, De co- existem algumas opções. Ou a gente manda eles pro lado de fora e fica aqui pensando em mais alguma coisa. Ou a gente manda eles e vai pro Marco Zero de novo. Ou a gente se divide. Honestamente, eu prefiro a gente se dividir. Cada um faz o que quer. Eu quero sair e ver se eu consigo alguma coisa dormindo. Mas se vocês quiserem pro Marco Zero, eu pego o baralho na minha mesa. Eu preciso de alguém pra ir comigo com o Marco Zero, então. Tá, eu e Iago, já que nós somos aparentemente os únicos que querem ir, a gente vai pra fora. Com o grupo. Para ataque? Eu acho que eu vou com vocês, sonho. Pera, o que ele falou? Eu acho que eu vou Escutei. com vocês também. Eu acho Ah, que tá. eu vou Com Fernando. vocês, você tá falando pro Marco Zero ou com a rapaziada do Soninho? Marco Zero. Tá. Então é isso. Eu vou pro lado de fora então. Vou. o Alex, ele olha assim. Eu não sei onde eu seria mais útil nessa situação. Alex, eu acho que você na verdade seria o único que tem alguma função. Você seria bom no Marco Zero pra você saber as oscilações de energia anômala da criatura. Se houver qualquer diferença, você poderia avisar a gente em primeira mão no comunicador. Faz sentido. Ele olha assim, mais decidido, ele olha pra você, Henrique, e fala: Marco Zero, então. E o Fernando, ele olhando pra situação. Olha, eu tenho que admitir que eu tô curioso pra ver se vai acontecer alguma coisa do lado de fora, então eu sigo pro lado de fora. Muito bem, eu, Iago, Ricardo e Fernando. Vamos mimir. Tá? Consegue arrumar isso pra nós, diretor? Junto do grupo? Ou a gente vai só nós? Eu já consegui designar algumas pessoas pra irem. Peraí, vou esperar. Saúde, diretor. Saúde. Saúde. Será que o Eu diretor consegui espirra designar igual o algumas Boris Kazoy? Sou um ser humano ainda. Jogou. Ele meteu não sou um ser humano hoje, né? Ainda. Ainda. Eu consegui designar algumas pessoas pra ir pro lado de fora do raio, mas não exatamente pro lugar que vocês iriam. De qualquer forma, haverá troca de comunicação, certamente. Agora eu preciso que vocês decidam como vocês querem fazer o trajeto. Pera, repete desculpa pra mim.
Pra mim eu travou. entendi também. As pessoas, o grupo que você tá falando, de pessoas que tiveram o mesmo sonho, elas já estão designadas para sair do raio e ver o que vai acontecer se elas tentarem dormir. Mas essas pessoas não vão pro mesmo lugar que vocês. Tá. Porque elas estão em outro lugar, estão em outra base. Aí o lugar mais próximo é em outro. Né, só. Mas aí vocês precisam decidir agora como vocês vão fazer pra sair do raio, entendeu? A gente vai ter que ir de avião mesmo. Agora pro lugar. Você falou que existe uma relação entre as anomalias e os sonhos. Isso também se referiria ao lugar ou sem relação? Bem, Tipo, como eu te mostrei, os casos desse mesmo ruído aconteceram dentro de território brasileiro, com exceção do sonho que vocês tiveram na Lua. tem algum lugar no Brasil. Não tem. Não tem nenhum lugar no Brasil que não esteja afetado, né? Não, o Brasil inteiro está coberto pelo raio. Tá. Mas nós temos bases na Argentina. É isso que me preocupa, a parte do só em território brasileiro que os sonhos aconteceram. Mas nós somos a exceção, né? Então. Nós não entendemos ainda as condições para que essa exceção de vocês aconteça, mas eu sinto que nós vamos descobrir assim que vocês pisarem o pé para fora. Tá. Vamos. Então vamos nessa. Partiu. A gente pega um avião, vai pra Argentina. Curte Diretor- as ticas. Não sei se isso é possível, mas. Existe alguma forma de fazer com que. Tentar suprimir a informação de que a gente foi? Porque, por mais que honestamente eu não me importe, não deixa de ser um incômodo. Eu acho difícil, mas. Fazer o Talvez- máximo, mas foi o que eu te expliquei. Não tem como isso passar completamente despercebido. Sim, mas eu acho que. Quando muitas pessoas falam, se torna um fato. Quando poucas falam, é um rumor. Então, se a gente deixar isso o mais baixo possível, pode ser útil. Certo. Então, por favor. Podem ir. Eu saio da sala. Também. Eu também. Então, vai todo Todos mundo nós sair da vamos. sala então. Todos nós. Uhum. Certo. Eu antes de sair da sala, eu viro pra trás. É só ir no departamento de informação ou a gente espera no aeroporto ser chamado? Departamento de Informação. Informação não, de transporte. Vocês podem ir até o... Como que eu chamo isso? Puta que pariu. A A pista de pista. pouso. Até o... É isso, até as docas, sei lá. As docas? A gente vai de navio. Docas, é isso? É isso a palavra? Não, Doca- doca de Não, é- navio. A pista, Jô. Doca de Terminal. navio. A pista, Juju, porra. Terminal. A gente sempre vai pra Não, pista. não pode ser uma coisa de embarque e desembarque no geral? Terminal, caralho. Mas você sempre fala pista. Mas é isso de... Pode ser pista. Caralho. O cara... Teve uma Juju teve uma diarreia mental, viado, ao o vivo. cara tá há 3 anos chamando de pista e docas. Calma, deixa eu só clicar nas bicicletas aqui. As bicicletas pra ver se você é humano. Isso. Mano, o Google tá achando que eu sou robô mesmo, ele tá passando um monte de coisa. Você Tente tá... novamente. Ih, tá muito dentro do RP, Juju. É porque... Juju, sai do RP do diretor, aí você vai conseguir. Mano, o diretor não consegue passar no CAPTCHA. É claro, ele é um robô, pô. Aqui, ó, eu jogo Doca no Google e tem dos bagulho de, tipo assim, de armazenamento, de galpão. E o que Tá isso vendo? tem a ver com... Ah, mano, sei lá. Vocês vão pra pista de pouso, então, e embarque e desembarque. Para a área de embarque e desembarque. Pro portão, o terminal. o terminal. E vocês, então, docas. seguem esses rumos diferentes. Nós temos Henrique, Alex e Arataka em direção ao Marco Zero. E nós temos Iago, Theo
Fernando E só. E Ricardo. E só? Ricardo. e Ricardo Ah, achei que você já tinha falado do Ricardo, perdão. pro lado de fora do raio Isso. da anomalia. Isso. Vocês embarcam então em 2 aviões diferentes Sim. e partem para os seus destinos. Agora são 7 horas da noite. E vocês percebem nessas 2 viagens, por mais que uma seja muito mais curta que a outra, vocês percebem o absoluto abandono dos espaços urbanos do país. Vocês reparam que vocês não conseguem identificar uma única cidade acesa no terreno. Os que desembarcam no Marco Zero percebem que Belo Horizonte, que é uma cidade que vocês claramente veriam uma fonte luminosa artificial muito grande do local que vocês estão, tá apagada. E isso perturba vocês de um jeito, ainda mais considerando a impossibilidade de dormir agora. A Z12 está 1 dia sem dormir. Nossa, que arrombado. Caralho. Primeiro a galera do Marco Zero. Vocês desembarcam do avião e vão em direção à base. E vocês percebem que agora tem mais veículos parados ao redor. Mais grandes caminhões que portavam peças importantes de equipamento. Mais veículos de transporte de pessoal. Mais equipamentos elétricos. Mais equipamentos de comunicação. Vocês percebem que está sendo preparada ali uma base sem muito planejamento, mas com uma vontade muito grande de estudar melhor a anomalia e preparar para uma possível neutralização. Tem muitos equipamentos extrapolando ali para fora da base que eles estão tentando remanejar agora. E todo o canto assim tá iluminado com esses holofotes que foram posicionados nesse tempo que vocês estiveram do lado de fora. Quer dizer que cada funcionário nesse lugar agora está sendo bombardeado com luz branca para mantê-los o mais acordados possíveis. Mais acordados possíveis. Possível. E vocês adentram de volta na base e vocês percebem que existe um estranhamento, assim. Vocês veem que os funcionários eles olham assim e conversam entre si quando eles percebem a presença de vocês. E vocês veem o Henrique Okoma. Ele percebe a presença de vocês também. E ele indaga. Vocês voltaram então, né? Aham. Alguma atualização? Sim, o restante da Alcateia. Tá fazendo algo importante. Bem, eu não sei se vocês foram informados pelo diretor, mas acabou de passar pelo alto escalão um encaminhamento para transferir temporariamente o QG para as proximidades dessa base agora. Dessa base provisória. Isso quer dizer que vai ter um investimento tecnológico muito maior para o estudo da anomalia. Mas eu imagino que vocês já tenham percebido, já tenham notado que isso é uma aposta muito cara para o Instituto. Pô. E nós precisamos fazer valer a pena. Nós vamos. Perfeito.
Eu sinto que essa é a maior atualização por enquanto. Nós estamos armando equipamentos para fazer novas testagens. E aí sua anomalia permanece imóvel. Ótimo. Eu tô procurando o Dr. João Paulo Veritas. Ele tava aqui mais cedo. Ele tá por aqui? Sim, sim. Ele tá dentro da área restrita. Ótimo. Muito obrigado. Ele acena com a cabeça e parte. Eu fico... Vocês vão lá pra dentro? Eu fico olhando ali em volta, fico olhando assim ao redor, olho pra área restrita, pros caminhões em volta. Eu vejo o Alex e o Arataka do meu lado e eu falo: e aí? Cara. Sei lá, que merda. Eu sinto que a gente tá sendo uns inúteis. É. Quando não precisa tirar, complica, né? É. Isso é que quase nunca a gente precisa tirar mais, né? O Alex ele olha assim. Eu já tô quase acostumado agora. Mas o céu, né? O céu tá tão nu. E vocês olham assim pra cima e vocês percebem que realmente vocês estão agora debaixo de um céu estrelado de uma maneira que vocês nunca viram antes. E quem viu foi há muito tempo atrás. Vocês focando o mais pra fora que vocês conseguem dessa iluminação artificial que tá ao redor de vocês, vocês conseguem ver quase aqueles formatos das cores da Via Láctea no fundo. É uma vista de muito privilégio que vocês têm agora. E além dessa iluminação artificial que está em volta de vocês, vocês também são banhados pela luz de um corpo estelar que vocês são muito familiarizados. A lua sobre a cabeça de vocês, lá longe, que já foi tão próxima, faltando uma última lâmina para estar completa. E olhando para ela desse jeito faz vocês perceberem assim que é como se as coisas estivessem se alinhando ao redor dessa eclosão, dessa culminância dos eventos e da operação que vocês estão lidando. Vocês percebem que essa sensação de inutilidade ela é momentânea. Que se vocês foram tão longe nessa missão para colocar os pés lá em cima, vocês sabem, lá no fundo, de que não acaba tão cedo assim. E que tem muita coisa para fazer aí embaixo. Eu queria saber como que tá o Arthur. Porque agora eu acho uma oportunidade chata, mas razoável para encerrar a sessão. Eu preciso dormir mesmo, assim. Eu tô meio agoniado até por causa disso. Tô precisando ir embora de verdade. Certo. Então eu acho que é isso, gente. Eu sinto muito, assim, porque a minha vontade também era de conseguir fazer uma sessão com uma conclusão mais bonita.
Eu posso fazer. Mas não é só a questão do Arthur, é também outras questões externas. Pode falar, Antônio. Não, eu ia perguntar se eu podia fazer uma última coisa, mas acho que não. Não, pode. Não, eu ia falar um bagulho com o Veritas que eu tô procurando lá dentro, mas tá tranquilo. Não, eu acho que cabe. Eu acho que cabe ainda. Tá, então o Henrique, ele vira assim. Pera, rapidinho, deixa eu interromper. Só como o Arthur precisa urgentemente sair, é melhor, tipo, ele ir depois Não, ele ver dá a pra gravação. esperar uns minutinhos, pô. Tá, Tá, achei que tava urgente. Tá, então esquece. O Henrique, ele dá 2 tapinhas nas costas do ataque que fala: Eu vou procurar o Veritas, eu preciso falar um bagulho com ele rapidão, eu já venho. Certo, tudo bem. E eu quero ir lá caçar o Veritas. O Fernando vira pra você, ataque, ele fala. O Alex. Oi? Não, o Alex tá com a gente? O Alex. Ah, o Fernando foi dormir, né? Papo O reto. Fernando foi dormir. Ele foi dormir comigo. Ah, é Ei. verdade, são só vocês 3. Ah, então. Caralho, começou a hora de treinamento do Henrique. Começou, mano. Vai lá, Henrique. Então esquece. Tá. Eu quero procurar o João Paulo Veritas. Você vai entrando assim pra dentro da base e você tem que dar uma voltinha pra chegar até o acesso à área restrita. E você percebe que o guarda que tá ali na frente, ele te reconhece e abre caminho pra você entrar. Ok. Você entra e estão lá eles. Os corpos rodando ao redor da luz, te encarando de cima. E ao redor, um grupo ainda maior de cientistas, todos apoiados em alguma coisa, em alguma cadeira, um banco, na mesa. Você vê que tem alguns que estão deitados no chão, olhando para o teto, alguns deitados no chão lendo documentos ou fazendo anotações em cadernos. E dentre eles você vê Veritas. Ele de longe é a pessoa com mais vigor nessa sala, assim. Ele tá de pé com uma boa postura e os braços cruzados, olhando para a tela de um computador ao redor de uma equipe. Eu quero chegar nele. Certo. Você chega assim e sem ele olhar pra você, ele diz o seu nome, ele fala Henrique e ele vira pro lado. Veritas. Com licença, pessoal. E ele sai de perto do grupo. Vocês retornaram então? Alguns de nós. Com uma solução? Teorias. Muito bem. E aí? Eu posso falar com você em particular lá fora? Sim. Vamos lá. Tá. Eu já volto, tudo bem? E ele vai em direção ao lado de fora do acesso restrito. E enquanto ele sai, ele vai andando meio de costas e ele te pergunta o quão sigiloso precisa ser? Bastante. Então me siga. E ele te conduz assim pro lado de fora. Aqui não vai ter ninguém. E vocês vão entrando assim meio que no meio desses veículos estacionados. Sabe, vocês vão tendo que se esgueirar entre os caminhões e os carros. E então ele para do lado de um caminhão e ele fala: tá vendo isso aqui? Dentro desse caminhão tem placas de isolamento sonoro, acredita? Veio de acidente da contenção do BRA 7331A. Quer dizer que do outro lado desse caminhão é impossível alguém escutar a gente, e do outro lado talvez só alguém em Belo Horizonte. Ele olha assim. Oi, mãe. Peraí rapidinho que a gente tá só terminando coisa aqui. Eu já falo contigo. Não, porque eu quero falar um negócio com você. Tá. Já tem gente lá, metendo o pé daqui. Tá bom. Eu tô com medo dessa merda fechar e ficar. Não, tá bom. Já vai terminar que eu falo contigo. Pode continuar, Vivi. Pois bem. Eu quero
Eu quero. Vou fazer minha mágica de novo. Tá. Ok. Eu faço minha mágica, não faço? Quando ele olha você fazendo, ele indaga. Você sabe que isso funciona só quando você tá numa sala, né? Mas. Eles não tem, não? Pode ser. Diga. O Henrique, ele faz assim, ele guarda de novo no bolso. Eu fiquei um tempo fora aí, como você sabe. Tava pensando nas coisas que você falou, né? Que você me ensinou, assim. Mas eu ainda tenho que melhorar bastante, você entende? Arco de treinamento. O Henrique, ele coça a barba dele assim. Eu preciso que você me dê uma ordem. Eu olho no fundo dos olhos do Veritas. Eu preciso dormir. Fim da sessão. Fim da sessão. Toma, Jack. Gênio da bola. Gênio da bola. Toma, Jack. Toma, Jack. Gênio da bola. Gênio Caralho, da pior bola. que pensou, aqui. mano. Pior Tá que esse tudo cara aqui. pensou pra Tá tudo caralho. aqui. Ah, carinha dele, tá tudo aqui, porra. Vambora. Quem Gênio vai- da bola. Isso foi Vitor Brauer jogando xadrez, tá? Isso foi Vitor Brauer jogando xadrez. Gênio. Genial, mano. Gênio pra caralho. Gênio pra caralho. Guys, boa noite pra vocês. Valeu, Beijão, tá? maninho. Tamo junto. É Adiós. nóis. Faz Quem uma. vai se Porra, quem agora já vai se fudeu a câmera. sobrepor? Faz uma. Eu tô aparecendo aqui. Faz um tchau aí, Jojo. Calma aí. Juju, antes de você fazer tchau, faz com aquelas vozes de final de Dragon Ball. Quem vai sobrepor quem? A Irmandade e as suas vozes ou o PRA, sei lá. Cara, eu acho que você Foda-se. deve ser jogado ao mar.